Muito bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Antônio. Bom dia, Camila. Bom dia, Gretel. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel temático intitulado A Língua Espanhola na Educação Superior em Tempos de Incertezas. Esse é o 4º dia do Festival do Conhecimento da UFRJ e é um grande prazer poder possibilitar essa discussão sobre o espanhol na educação brasileira. Então, eu farei uma rápida apresentação, uma rápida introdução e vou explicar a vocês como essa atividade vai se organizar. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação do nosso apoio técnico, da bolsista Tainá Valadares, que é aluna do 6º período da graduação de Português e Espanhol da UFRJ, e acredito que, não sei se Tainá dá para aparecer rapidinho, só para o público, na verdade, te ver. Também bom queria dia. Bom dia, Tainá, obrigado pela ajuda. Também queria agradecer muito a professora doutora Maria Eta Vieira da UNILA, também, se possível, se a Maria... Olá, Maria, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Tainá e Maria estão aqui nos bastidores para nos ajudar, aqui com qualquer imprevisto. Então, assim, até o presente momento também a gente não tem os intérpretes de Libras, não sei se eles mas a gente vai iniciar a nossa atividade. Então, eu vou começar, obrigado, Tainá, obrigado, Maria. Eu vou começar apresentando as nossas convidadas também da mesa desse debate. Eu começo pela professora doutora Gretel Heras Fernandes, da USP. A professora é pós-doutora pela Universidade de Múrcia, na Espanha, doutora em Educação e professora aposentada da USP, foi autora de materiais didáticos, consultora do MEC no documento das Orientações Curriculares Nacionais de 2006. E também a nossa professora doutora Maria Camila Bedin, que é doutora em Educação pela USP, professora de Espanhol do curso de Tecnologia do Centro Paula Souza, tem experiência em cargos de coordenação no Centro Paula Souza e também participa de diferentes grupos de pesquisa, grupos internacionais. Então, muito obrigado pela presença. Já eu passo a palavra para vocês, para as saudações iniciais. Só queria deixar alguns informes para o pessoal de casa, que esta atividade está sendo transmitida ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube do canal Extensão UFRJ. Então, em caso de algum imprevisto, alguma queda de um desses canais, nós recomendamos que vocês busquem outros canais, seja pelo YouTube Extensão UFRJ, Web TV UFRJ, Facebook Extensão ou Facebook Oficial UFRJ. Afinal, estamos num novo universo, né, nessas salas virtuais. Nossa atividade tem previsão de duração de 2 horas, aproximadamente. Então, se você tem algum comentário, alguma pergunta, já posta no chat que a Maria, que está aqui nos ajudando nos bastidores, depois repassa para a gente vai ter o prazer de responder. E, no final, de alguma forma, a gente também vai tentar colocar aí nos comentários os nossos e-mails e canais, talvez, do Instagram para a comunicação futura. Eu queria também já deixar, já comentar, em primeiro lugar, agradecer muito o aceite da Gretel e também da Camila, mas queria deixar evidente que as nossas convidadas também têm ampla experiência em institucionalidades diferentes, contribuindo para pensar de forma singular essas particularidades do ensino do espanhol. Eu também vou acabar participando com algumas colocações, mas a professora Gretel será responsável pela reflexão aqui na mesa dos cursos de licenciatura nas universidades, e a professora Camila será responsável por refletir sobre a presença do ensino de espanhol nos cursos superiores de tecnologia no âmbito da FATEC, e eu farei alguns comentários em relação à institucionalidade dos institutos federais. Então, eu passo a palavra agora para as minhas convidadas, para as suas saudações iniciais. Gretel? Bom dia, muito obrigada, em primeiro lugar, ao professor Antônio pelo convite feito em nome da UFRJ. É um prazer muito grande
participar não só desta mesa, mas também deste evento comemorativo dos 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fico muito contente do convite, de compartilhar este momento tão importante da universidade e da gente poder discutir um pouco a situação do espanhol no ensino superior brasileiro com vocês. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Também, assim como a Gretel, agradeço o Antônio pelo convite mais uma vez. É sempre bom podermos estar juntos, né, com a Gretel, com o Antônio, e agradeço também ao FRJ, né, por a gente poder estar nesse evento também comemorativo aí dos 100 anos, que é realmente um marco na história. E sempre é bom, como disse a Gretel, a gente poder ter um espaço para falar do ensino de espanhol no ensino superior, né? E aí nesses diversos segmentos, como o tecnológico, né, as licenciaturas e os institutos federais. Então vai ser um prazer poder conversar com todos vocês esta manhã. Que bom, eu que agradeço a nossa parceria de sempre. Eu acabei esquecendo de me apresentar, na verdade eu sou o Antônio Ferreira, sou professor aqui da UFRJ, trabalho no Colégio de Aplicação e também atuo no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas. Como a professora Greta falou, pensar os 100 anos da UFRJ é pensar também a presença do espanhol na universidade, já que a UFRJ foi uma das primeiras a oferecer também a habilitação em espanhol. Na verdade, não a habilitação em espanhol, o curso de letras, né, desde 1939. Também a UFRJ é responsável pela formação de massa crítica de pós-graduação desde 1983. E aí também eu queria recuperar que no ano de 2015 eu organizei um evento em momento da comemoração da UFRJ Rio 450 anos, um simpósio, naquele momento, há 5 anos atrás, para discutir os 95 anos de ensino de espanhol no Rio de Janeiro, e também uma homenagem à educadora, professora doutora Marilúcia da Cunha Guperman, que contei com a participação na organização da professora Daiane Miranda, do IFRJ, da professora Débora Zoletti, da Federal Rural, da professora doutora Rimena Merino, também da Rural, todas pertencentes comigo também ao grupo de pesquisa Laboratório Interdisciplinar Latino-Americano do CNPq, e temos aí o registro até hoje dessa memória, e acredito também que essa live vai ser histórica para recuperar essa presença do espanhol no sistema educacional brasileiro, o nosso recorte aqui da educação superior. Então, já vou explicar um pouquinho a dinâmica. A nossa proposta aqui de mesa não são falas isoladas, mas sim uma roda de conversa. Na verdade, eu queria convidar a professora Greta para falar também de como surgiu essa proposta de fala, de conversa. Então, na verdade, o que nós pensamos é que estamos num momento muito diferente do que vínhamos vivendo até agora. Nós participávamos de muitos eventos no modo físico, e agora, nestes últimos meses, todos os nossos eventos, aulas, palestras, têm sido virtuais. Estamos nos vendo, conversando através das telas, dos computadores, dos celulares. Então, se mudou a forma de comunicação, a forma de aulas, entendemos que também temos que mudar a maneira de fazer essa interação, não é? Então, se não estamos mais no presencial, estamos no online, vamos também agir de uma outra forma. As lives que já existiam antes ganharam agora uma nova função. Talvez possamos até falar numa nova função para o gênero live, que agora se tornou um gênero live pedagógico, talvez, se é que eu posso falar assim. Então, no caso de uma mesa redonda, nos pareceu um pouco estranho formatá-la da forma tradicional, já que não estamos no ambiente tradicional de uma mesa. Daí essa ideia que tivemos de nos aventurarmos e nos arriscarmos a fazer essa roda de conversa. Não sabemos se vai dar certo, desde já pedimos desculpas caso nos atropelemos um pouco aqui nas falas, mas também estamos todos aprendendo a nos mover nesse novo ambiente.
Então, é uma tentativa, vamos ver como funciona. Esperemos que bem. Obrigado, Gretel. Então, a gente também quer incluir vocês, os participantes, nessa roda, nessa interação. E é como eu falei antes, quem já tiver algum comentário, alguma pergunta, já vai registrando no chat, na medida aí das nossas falas, que vai ser um prazer depois dialogar. Então, assim, nosso painel, nossa roda de conversa vai estar dividida em 5 blocos, e eu já vou dar início ao primeiro bloco, perguntando à professora Gretel por que o tema da língua espanhola na educação superior é importante do ponto de vista dos cursos de licenciatura. É certo que nós temos nos preocupado muito, de 2 anos para cá principalmente, com a presença, ou melhor, com a ausência, na verdade, do espanhol na educação básica. Desde que foi assinada a Lei 13.415, os debates têm girado em torno da retirada do espanhol do ensino médio, do ensino fundamental, e esquecemos de discutir, esquecemos, entre aspas, evidentemente, de discutir o ensino superior. Daí a importância desta mesa, porque é no ensino superior onde formamos os professores para a educação básica. Se não temos o espanhol na educação básica, para que vamos formar professores? Qual é o sentido de mantermos a licenciatura, de mantermos inclusive o bacharelado? Porque em muitas instituições ainda temos essa divisão, bacharelado e licenciatura. Em muitas outras, apenas o curso de licenciatura. Porém, qual seria o sentido de continuarmos com os nossos cursos superiores se não temos ou não teremos no futuro, esperemos que continuemos tendo essa necessidade, mas caso não tenhamos mais a necessidade de professores na educação básica, para que formar professores? Então, esta mesa, a meu ver, tem toda a razão de ser. É fundamental discutirmos a essência, a necessidade e a pertinência dos cursos superiores de formação de professores, sim. Camila, eu falei das licenciaturas, porém, você trabalha em outro tipo de instituição superior, que são as FATEC. E as FATEC não formam professores, porém, são cursos superiores também. Então, você tem uma outra realidade. Para vocês também é importante manter o espanhol aí ou não faz muita diferença? Faz toda a diferença. Com certeza, nós precisamos muito que os cursos de licenciatura continuem, porque vejam só, um pouquinho mais à frente nós vamos detalhar um pouquinho mais de como o espanhol aparece, né, na nossa instituição, nas FATEC, porém nós temos mais de 40 professores de espanhol, que, para que ali estejam, devem ter passado por essa formação inicial, que são as licenciaturas em língua espanhola, né? Então, como as línguas têm uma grande presença nos cursos superiores de tecnologia, nós precisamos desses profissionais para atuarem nesse campo de trabalho. Então, se as licenciaturas terminam, consequentemente, as FATECs perdem também, porque não terão mais esses profissionais para poder atuarem nos seus cursos. Então, a discussão é extremamente importante, ela começa na licenciatura, que é onde formam os professores, mas que esses professores se distribuem nas outras possibilidades de trabalho, no nosso caso, o ensino superior tecnológico, momento em que o espanhol está bastante presente na nossa instituição. Antônio, então, Gretel falou das licenciaturas, eu estou na FATEC, que é no âmbito do estado de São Paulo. E você, com relação às redes federais, o que você tem para nos falar sobre essa importância do espanhol nesse segmento? Bem, Camila, na verdade eu represento aqui nessa mesa, então, os institutos federais, que seriam outro locus da formação, né? Se a gente pensa, na verdade, a formação de professores, que também acontece nos institutos federais, e não só a educação profissional, a gente está pensando, de uma certa forma, um locus diferenciado. Então, acho que aqui a reflexão nessa mesa seria importante justamente para mostrar que existe um outro espaço, né, outras instituições que não tinham essa tradição na formação de professores de línguas,
que já começam a formar professores desde 2006. Por outro lado, isso também possibilitou, né, um deslocamento e um crescimento da área de linguagens e letras no contexto dos institutos federais, só que a gente ainda tem pouco estudo em relação a essa formação ou a esse perfil de professor de língua estrangeira, de língua espanhola, que atua nos institutos federais. Então, por isso, e a partir aí desses 3 aspectos, talvez ou 4 que eu coloquei, é importante aqui trazer esse debate. Ok? Então, vamos já para um segundo bloco. Eu já aproveito para perguntar à professora Gretel como os cursos de letras surgem nas universidades. Se ela pode contar um pouco, brevemente, essa história. Tá, ok, Antônio. Então, os cursos de letras, não é de hoje que, falando de uma maneira até um pouco informal, são considerados os primos, digamos, os primos pobres das carreiras universitárias. Sempre estiveram em segundo plano. As carreiras mais nobres, como a gente sabe, sempre foram, principalmente medicina, direito, as engenharias, e as carreiras da área de humanas nunca tiveram essa relevância, a sua relevância tão reconhecida pelas instâncias superiores, governamentais e mesmo pela sociedade. Mesmo assim, o surgimento dos cursos de letras no Brasil, a gente pode dizer que não é tão recente. Os primeiros cursos de letras surgem na década de 20. Então, nós já temos aí 100 anos de história da presença dos cursos de letras. Não é pouca coisa, considerando a história das universidades no país. Então, acho que a gente pode ver que apesar de não estarmos no topo das carreiras preferidas, nós temos aí já um lastro histórico a que nos reportar. Porém, os cursos de letras só vão se converter, de fato, em carreiras, em cursos universitários, na década de 30, quando surgem as primeiras universidades e já se estruturam esses cursos universitários com mais força. Então, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP surge em 34, e aí nós já temos curso de letras. A Universidade do Distrito Federal, no ano seguinte, em 35, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, em 38, e como você mesmo disse, Antônio, em 39, surge o FRJ, não é? Que inicialmente era a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, né? Que hoje é o FRJ. E a Universidade de Minas Gerais também em 39. Então, nós temos aí, de qualquer forma, entre as décadas de 20 e 30, surgindo esses cursos universitários na área de letras, não é? Então, temos aí já um bom lastro de história. Nós vamos ver depois que os cursos de espanhol não surgem exatamente nesse primeiro momento, vem um pouquinho depois, porém, podemos aprender muita coisa daí, tirar muito proveito até os dias de hoje. Os cursos superiores, bacharelado, licenciatura, talvez sejam os mais conhecidos do grande público e dos professores que provavelmente estão aí nos vendo agora e dos futuros professores também. Já os cursos mantidos pelas FATEC, como se referem só ao estado de São Paulo, me parece que não são tão conhecidos. Então, acho que seria conveniente que a Camila apresentasse um pouquinho as FATEC também, né, para que as pessoas que não são de São Paulo, e mesmo aquelas que são de São Paulo, mas que eventualmente não saibam do que se trata, possam conhecer um pouquinho a FATEC também, não é? Claro. Bom, nossa instituição foi criada em 1969, então esse ano ela faz 51 anos, né? O ano passado até houve comemorações dos 50 anos, né, do Centro Paula Souza, né?
E nós somos, na verdade, uma autarquia do governo do estado de São Paulo, e nós estamos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Só para passar um pequeno panorama para vocês, exatamente para aqueles que são de São Paulo e não têm muita dimensão do que vem a ser as FATECs, e também para aqueles que são do estado do Rio de Janeiro, que devemos ter muitos colegas aí hoje, né, para poderem entender um pouco disso, né? Então, o nosso centro, o Centro Paula Souza, é a nossa unidade administrativa, ela administra as escolas técnicas, que são o ensino médio, técnico, profissionalizante, né? Nós temos 223 unidades espalhadas no estado, só para vocês terem um pouquinho da dimensão. E, além disso, ela também administra as nossas faculdades de tecnologia, que são as FATEC, que somos 83 unidades também espalhadas no estado de São Paulo, né? Como o grande foco aqui hoje é falar das FATEC, só para que vocês tenham uma ideia, nós oferecemos aos alunos 81 cursos de graduação tecnológica, e que tem a duração de 3 anos, né? Além disso, o nosso Centro Paula Souza também oferece a possibilidade de o aluno estudar uma pós-graduação, lato e estrito sensu, e também oferecemos cursos de atualização profissional e cursos de extensão. Só para se ter uma ideia, o total de alunos que nós temos, somando tudo, a graduação tecnológica e a ETEC, que são as escolas técnicas, nós temos mais de 300 mil alunos. Nós somos uma grande instituição, ainda que muitos não a conheçam por toda essa dimensão que ela representa no estado de São Paulo. Bom, nós temos um pouco da FATEC, que aí representa o estado de São Paulo, porque ela só está presente nesse estado, mas aí a rede federal está por todo o Brasil, né, Antônio? O que você pode nos contar um pouquinho de como são aí os institutos federais, o que são eles? Bem, Camila, essa questão é bastante complexa, porque, na verdade, é uma rede que ela vem sendo modificada no decorrer do tempo. Então, se a gente for parar para pensar a história dessa rede de educação federal profissional, ela é anterior às universidades do nosso país. No ano passado, essa rede completou 110 anos de comemoração, então é interessante que a gente tem primeiro educação profissional no país, antes da formação de professores, e antes das universidades, e no decorrer do tempo, essa rede foi recebendo alguns nomes, como escolas técnicas de aprendizes artífices, centros federais, e desde 2008 a gente tem a constituição dessa identidade também visual, que todo mundo conhece, que são os institutos federais, que é uma rede que está presente em todos os estados da confederação, com mais de 660 campi espalhados por todo o país, mais de 1 milhão de matrículas, e quando eu falei em 1909, na verdade, quando essa rede começa, mas, por outro lado, essa rede vai agregando outras instituições. Por exemplo, no ano de 2012, os institutos federais incorporaram também nessa institucionalidade o Colégio Pedro II, que já estava presente e tem uma grande marca, né, educacional do nosso país. Mas acaba sendo um tipo de instituição, que é uma instituição universitária, de educação superior e básica, profissional, pluricurricular e multicamp, com uma proposta de atender, na verdade, uma verticalização do ensino, desde a educação básica até os estudos de pós-graduação, mas, por outro lado, essa institucionalidade recebe ainda alguns desafios, ou seja, ela tem pouca cultura de atuação ainda no ensino superior, diversidade de áreas de atuação, é um professor polivalente que tem que dar conta de todos esses níveis de ensino. Às vezes os cursos acabam sendo criados por uma normatização e não necessariamente vocação, né? Então, acaba sendo uma instituição que cresce, né, próxima ao papel da universidade, mas, ao mesmo tempo, né, os teóricos da educação profissional colocam que ela deve buscar uma configuração própria, um rumo próprio, mas também, ao mesmo tempo, acaba sendo uma instituição singular no país, por essa multiplicidade aí de papéis, né, de funções. Então, agora eu vou perguntar já para a Gretel, iniciando aí o nosso terceiro bloco, se a Gretel pode fazer um breve panorama da presença da língua espanhola nesses cursos de licenciatura que ela comentou agora há pouco. Ok, bom, vai ser um breve mesmo, um panorama muito breve.
porque eu acho que assim nos sobra tempo depois para conversar sobre a situação atual, que talvez seja um ponto que eu gostaria de me deter mais. Então, eu vou falar rapidamente de como entrou o espanhol nesse momento histórico. Então, eu falei da criação das universidades e dos cursos superiores no Brasil, falei da década de 20, da década de 30, e ainda na década de 30, entre os anos 35 e 39, e a partir de 39 também, nós temos o surgimento, a criação dos cursos de letras com habilitação, com licenciatura magistral em línguas novilatinas, e também já a partir de 39, com a divisão em letras clássicas, letras neolatinas e letras anglo-germânicas. Isso é muito importante porque nós vamos ter repercussão disso até muito recentemente, tá? Por exemplo, só me adiantando um pouquinho na história, depois eu volto, até o ano de 2001, na USP, onde eu lecionei na área de educação, com metodologia do ensino de línguas, eu fui responsável, junto na mesma turma, pela licenciatura e pela disciplina metodologia do ensino de espanhol, francês e italiano, o que é um resquício dessa divisão que vem lá de trás, de 39, de neolatinas, não é? Então, não é que o curso de letras na USP tenha se mantido como neolatinas até esse momento, mas devido àquela configuração lá de trás, e aí entrando com questões políticas, com questões econômicas, de não contratação de professores, de não abertura de concursos, se manteve um só professor para a metodologia do ensino dessas 3 línguas, né? Então, são questões importantes que têm a ver com a história do curso superior e dessa configuração que surge lá em 39. Paralelamente a isso, já essa configuração que supôs a longo prazo um complicador, não é? E aí pensando, logicamente, no nosso caso de espanhol, mas não só, isso foi um complicador para vários idiomas. Nós podemos ver que, no caso específico nosso, o espanhol começou a ter prejuízos muito cedo, né? E também a inconsistência das leis que surgiram, que não dialogavam, não é? Então, por exemplo, nós tivemos, em 1942, a Reforma Capanema, que coloca o espanhol na educação básica, entre aspas, não é? Não era essa a denominação na época, mas só para nos entendermos um pouquinho do que estamos falando. Mas nós não tínhamos, até então, um curso de formação, um curso superior de formação de professores de espanhol consistente, bem articulado, mas tínhamos o espanhol na educação básica. Aí, em 46, nós temos, em São Paulo, um currículo de formação de professores de espanhol, que tem uma duração de 3 anos, tá? Em língua e literatura. E também para francês, 3 anos de língua e literatura, para italiano também 3 anos. Porém, quando... com base nesse mesmo decreto, evidentemente não é o mesmo decreto, mas pautado nas ideias, nos princípios desse decreto, no Rio de Janeiro se institui o curso de letras, o que se faz? Para o italiano, por exemplo, se estabelecem 3 anos de curso, para o francês 4 anos e para o espanhol apenas 2 anos.
Então, nós já temos aí umas diferenças que vão surgindo e que, olhadas desde hoje, né, com o nosso olhar de hoje, vendo a situação de hoje, nos permitem entender muita coisa, né, de por que estamos nessa situação atual, por que passamos por tudo que estamos passando e que vimos passando nesses últimos anos. A habilitação português e espanhol, essa dupla habilitação é algo que surge depois, mais ou menos na década de 60, em vários estados brasileiros. Hoje em dia, nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, nós temos ainda em algumas instituições só habilitação em espanhol e em outras a dupla habilitação, espanhol-português, mas isso a gente comenta depois. E aí, nas FATEC, a situação já é bem diferente, né? E não é tão antiga essa história toda, não é, Camila? Isso mesmo, Greta. Na verdade, a história da própria... Vou falar do espanhol, né? Lógico que nós temos as línguas estrangeiras aí presentes, o inglês, alguns cursos têm italiano, francês, mas o grande boom aí de língua estrangeira na FATEC são as disciplinas de inglês e de espanhol. Tudo começou de forma mais efetiva no ano de 2008, que por acaso foi o ano em que eu cheguei também na FATEC, né? Um pouco antes disso, já tinham alguns cursos, como, por exemplo, de gestão de turismo, que até tinha um outro nome, e o curso de automação de escritórios e secretariados, que se mantém até hoje, que já ofereciam a disciplina de espanhol, logicamente pela necessidade da própria área, né? Evidentemente. Mas a partir do ano de 2008, nós passamos por um processo de reestruturação de reestruturação curricular, de forma geral, incluindo as línguas estrangeiras, que acabaram ganhando um espaço significativo na grade curricular dos cursos. Só para que vocês tenham uma ideia, antes de 2008, os nossos cursos, que têm duração de 3 anos, eles tinham 1.800 horas. E eles passaram de 2008 para cá para 2.800, inclusive para que o aluno pudesse ter acesso a um curso de pós-graduação, né? E dentro dessa reestruturação que nós fizemos, nós modificamos diversas questões, né? Já que as línguas estavam entrando de forma significativa, nós tivemos então de fazer ajustes, por exemplo, nas ementas e nas bibliografias. Por quê? Porque as disciplinas, as de inglês e as de espanhol que já existiam, tinham nomes diversos, como espanhol técnico, inglês técnico, espanhol voltado para o marketing, enfim. E aí, para que a gente pudesse unificar, como nós somos muitas unidades, e muitas vezes os alunos também transitam de uma unidade para outra, para garantir que ele também pudesse seguir com as línguas estrangeiras de forma sequencial, então a gente mudou os nomes para espanhol 1, espanhol 2, inglês 1, inglês 2, até o terceiro ano deles, que no caso seria o inglês 6, né, do inglês. No caso do espanhol, nós temos, na maioria dos cursos, 2 semestres de oferecimento, com uma carga horária de 80 horas. Mas nós temos cursos, por exemplo, como de secretariado, que tem 320 horas de espanhol. Exatamente porque também você vê que, né, Gretel, às vezes até uma carga horária até mais significativa ou tão parecida quanto de um curso de letras, né? E então, assim, a gente tem uma visibilidade bastante positiva, na verdade, da inserção da língua espanhola no ensino superior tecnológico. E dentro dessas mudanças também pelas quais nós passamos, eu acho que é importante destacar a nova perspectiva de ensino, que por muito tempo ficou a ideia, principalmente no superior tecnológico, de que o que importava era somente a leitura, associando inclusive a palavra instrumental, né? Então, nós mudamos o foco do ensino, nós saímos da leitura e passamos para a comunicação oral e escrita, que é o que a gente chama, na verdade, de ELF, que é o ensino de línguas para fins específicos, que de forma breve nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. Então, só para vocês terem uma ideia
aí um panorama, só para já finalizando a minha parte também, mas para vocês terem uma ideia, eu comentei anteriormente que nós tínhamos 81 cursos de graduação, desses, 18 oferecem cursos que contemplam o espanhol em suas grades curriculares. Então, parecem ser poucos os cursos, mas no montante final é muito significativa essa distribuição, essa inclusão da língua espanhola nos cursos superiores de tecnologia aqui no estado de São Paulo. Então, o nosso panorama, graças a Deus, é bastante positivo. Bom, Antônio, agora a gente queria saber um pouquinho como é que funciona isso nos institutos federais, né? Se você pode dar esse panorama para a gente da presença do espanhol nos institutos federais. Oi, Camila, outro assunto complexo para abordar, porque, assim, queria deixar muito claro, assim, diferente dos concursos, né, de seleção de professores para as universidades e também para o Centro Paula Souza, para as FATECs, nos institutos federais que foram, né, incorporando instituições, mudando de nome, atualmente institutos federais, mas foram, né, ressignificando a sua identidade enquanto instituição, nós nunca tivemos um concurso para atuação somente desse professor, do futuro professor dessa instituição para o magistério superior, somente para o ensino superior. Então, como eu falei, tem uma figura de um professor polivalente que dá aula em diferentes níveis, né? Uhum. Então, assim, antes do ensino superior começar nessas instituições, normalmente, aí, a partir dos anos 2000 em diante, nós tínhamos alguns professores de espanhol que já atuavam, não necessariamente nessa institucionalidade do Instituto Federal, mas atuavam nas escolas técnicas e centros federais. Mas, por outro lado, não há uma precisão histórica em relação a uma data e uma instituição que marque aí a presença do espanhol. É claro que a gente percebe que existe, sim, uma entrada tardia, comparada aí à presença da língua inglesa, que, sim, o espanhol esteve primeiro presente no componente curricular técnico, e também, como dialogando com o que a Camila colocou, uma certa presença e uma confusão teórica de abordagens entre instrumental e fins específicos. E aí queria só mostrar que no ano de 2017 eu tive a possibilidade de organizar essa obra, que compilou 43 artigos de colegas dessa rede, com 67 autores, representando todo o Brasil, num momento muito tenso, naquele momento, a aprovação da medida provisória 746, que fez com que a gente revisitasse todos os capítulos, porque até então a gente não tinha incluído essa retirada, né? A revogação da lei do espanhol naquele momento. Mas essa publicação, eu acho que foi um marco para mostrar que, de certa forma, a gente carecia de um histórico da profissão nessas instituições, né? Carecia, na verdade, de mostrar para as próximas gerações, para os futuros também professores, que prática, que ensino de língua estrangeira adicional é essa que acontece no âmbito tecnológico dessas instituições, né? Então, a obra possibilitou, através de memórias de professores, experiências didáticas, já relatar práticas na educação básica e também no ensino superior, que eu vou falar daqui a pouquinho de quando surge a presença do espanhol nos cursos de licenciatura. Então, agora, vou fazer diferente, a gente está entrando no quarto bloco, eu vou passar a pergunta para a Camila. Camila, eu queria saber, agora a gente já vai entrar nesse debate de quais são os saberes necessários para o professor, que discursos sobre docência circulam. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são, então, os saberes necessários para esse professor de espanhol que já atua ou que pretende atuar nas FATECs. Muito bem. Como eu comentei aí no finalzinho da minha fala anterior, a mudança do foco no ensino, que saiu de leitura para o ensino mais voltado à comunicação, né? Que é o ensino de línguas para fins específicos com as suas várias dimensões, né? No nosso caso mais especial, para fins profissionais, certo? O que a gente espera de um professor de espanhol ou, enfim, de língua estrangeira na FATEC é que ele, ou o que a gente esperava, é que ele tivesse essa formação. Afinal de contas, ele precisa disso para poder atuar. Só para que, como nós não vamos falar teoricamente sobre isso, só para quem
o pessoal se situar, quando a gente fala de fins específicos, a gente pode contrapor, de certo modo, com o ensino de línguas para fins gerais, que é o que geralmente a gente faria, ou mais comumente nós faríamos numa escola de idiomas, em que eu recebo vários alunos com diversas necessidades e que, ao mesmo tempo, todo mundo acaba tendo um grande objetivo para todos aqueles que estão aí. No caso das FATEC, por sermos cursos de tecnologia, a gente tem de pensar para cada curso. E pensar para cada curso requer você ter uma formação, um preparo para que você consiga atuar nesse segmento. E o que nós descobrimos, assim, recentemente, é que existe uma lacuna na nossa formação inicial, né? Portanto, nos nossos cursos de letras, na nossa graduação. Nós não temos essa formação, né? Não existiu na nossa formação uma disciplina que versasse sobre os fins específicos, ou sequer nas aulas de metodologia de ensino de línguas nos foi falado, né, Greta? Nos foi falado sobre isso. E isso é um grande mercado que a gente tem de atuação, uma vez que os cursos de licenciatura têm diminuído no Brasil. Então, as FATEC, os próprios institutos federais, e não digo só as FATEC, a própria ETEC, que tem o ensino profissionalizante. Então, da mesma forma que eu tenho o curso de logística na FATEC, eu também tenho o curso de logística na ETEC, no nível do ensino médio, né? Então, a gente precisa desse professor que tenha essa visão para o fim específico. Bom, e se a gente detectou essa lacuna, se esse professor não teve essa preparação, então o que o Centro Paula Souza fez e faz para que a gente possa, pelo menos, suprir parcialmente, porque aí totalmente também vai da autonomia de cada um buscar essa formação que lhe falta, né? Mas o Centro Paula Souza tem oferecido diversos cursos na nossa área, né, na área de LINF, né, de línguas para fins específicos, para que o professor possa conhecer um pouco mais sobre isso, também, às vezes, voltado um pouco para a questão das metodologias ativas, que hoje está muito em pauta essa questão, mais especificamente para o ensino de idiomas, né? Então, trazendo também esse olhar de que se tem que analisar exatamente o curso com o qual você trabalha para poder elencar as necessidades e, diante disso, você preparar as aulas de acordo com a necessidade daquele curso, né? Um pouquinho mais a gente vai falar sobre isso também, mas só dando um pitaco rápido, recentemente nossa equipe de espanhol fez uma pesquisa com o setor produtivo e levantou alguns dados ou algumas necessidades desses profissionais que a gente forma. Então, a gente conseguiu elencar as necessidades por eixos tecnológicos, né? Os eixos tecnológicos, os nossos cursos, eles estão elencados dentro deles, né? Então, quem quiser consultar, eles estão dentro de um documento que se chama Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. E aí vocês podem conhecer esses eixos, né? Então, além disso, né, desses cursos de capacitação, para que a gente possa atuar de forma efetiva, né, e que tenha um porquê de estarmos ali e de nos mantermos ali, a gente também tem, desde 2007, né, um pouco antes até da inserção em grande escala no Centro Paula Souza, um congresso da nossa área, que se chama CBTEC, cujo objetivo é exatamente tratar de questões de ensino de línguas para fins específicos nesse ambiente que é o ensino superior tecnológico, né? Então, isso é bastante importante. Então, foi detectada uma lacuna, mas a gente, com as pesquisas e com os cursos que a gente vem oferecendo, a gente procura sempre oferecer essa oportunidade para o professor se atualizar. Bom, então, vocês veem que os âmbitos são bastante distintos, porém o objetivo é sempre o mesmo, né, no fim das contas, né? No caso dos institutos federais, Antônio, como é que fica esse cenário, como é que fica esse panorama do espanhol? Como que fica essa formação dos professores? Que tipo de formação o professor precisa ter para atuar nesse segmento de ensino? Sim. Na verdade, Camila, eu queria só voltar na questão anterior para relembrar, assim,
eu já trabalhei há 10 anos numa instituição tecnológica, então daí surgiu o interesse, né, de mapear, de pesquisar qualquer tipo de documento. Greta, ele supervisionou meu pós-doc, também viu o interesse, né, em divulgar essas pesquisas. Mas, assim, voltando à questão da presença, antes de falar da formação, eu acho que o espanhol, a partir de levantamentos, esteve presente em 3 momentos dessa rede dos institutos. Primeiro, a partir de 1991, ali no boom do Mercosul. Depois, a partir dos anos 2000, quando a gente tem a primeira presença de cursos da área de serviços, de turismo nessa rede, o que demandou a presença de outras línguas também estrangeiras. E o último momento, mais complexo, que até hoje, né, tenta ser sanado, resolvido, foi por conta da aprovação da lei 11.861. Então, de 2005 até 2010, e até hoje os institutos vêm tentando resolver essa entrada ou não do espanhol nas suas grades. Mas agora, a partir da pergunta da Camila, eu queria, na verdade, assim, divulgar de uma certa forma para alguns, para outros já é um conhecimento, que essa própria rede também forma professores de espanhol desde muito tempo já, né? Então, assim, nos institutos federais a gente tem uma formação de professores desde 2000, das áreas de fora do eixo tecnológico desde 2004. Por outro lado, acaba sendo um campo teórico de bastante disputa. Há autores que acreditam que os cursos de licenciatura nos institutos federais, esses cursos acabam sendo um corpo estranho, que não é papel do instituto formar professores. Por outro lado, há pesquisadores que mostram um certo deslocamento do número de matrículas para esse novo locus, para esse novo espaço de formação, mostrando que sim, o Instituto Federal pode oferecer uma formação de professores mais próxima ali da educação básica, já que o mesmo professor que dá aula no ensino superior é aquele que dá aula na educação básica. E em termos da licenciatura em espanhol ou português e espanhol nessa rede, nós temos exatamente 6 cursos. E aí eu queria muito destacar aqui quais são esses institutos, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito importante, né, nos seus respectivos estados e nacionalmente, pensando nessa formação. Então, os 2 primeiros cursos que nasceram juntos, sem nenhuma comunicação entre ambos naquele momento, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e Instituto Federal de Roraima, que oferece licenciatura antes mesmo da mudança dos Cefet para os institutos federais, ou seja, desde 2006. Depois, o Instituto Federal de Brasília e Sudeste de Minas Gerais, desde 2013. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desde 2016. E Instituto Federal de São Paulo, desde 2017. Então, daria para falar muita coisa dessas concepções que circulam de formação. Eu só queria destacar que, na verdade, a partir de dados gerados, de dados mapeados, o que esses professores, né, eu pesquiso nessa linha de narrativas de professores formadores, eles acabam colocando muito essa pouca experiência, pouca atuação no ensino superior. Eles acabaram fazendo um concurso e não sabiam quem dar aula nos cursos de licenciatura. Então, às vezes, falta, na verdade, essa experiência, né? Porque é uma outra linguagem, é um outro público, né? É uma outra ressignificação de identidade também. Então, eles acabam levantando muito essa questão da polivalência. Às vezes, são professores que ainda estão buscando uma concepção de linguagem, uma concepção de trabalho, e às vezes tem as concepções metodológicas, mas uma coisa seria as abordagens metodológicas, e outra coisa, na verdade, é que concepção de linguagem a gente, né, monta os nossos cursos, e de uma certa forma apontam bastante esse ato, essa ausência da formação que acontece na universidade para os institutos federais. Ou seja, parece que são 2 blocos que não se comunicam, né? Às vezes, porque não se conhecem, mas às vezes porque há, na verdade, um certo distanciamento que é criado. E agora eu queria perguntar para a Greta, diante dessa realidade que eu e Camila colocamos, na verdade, como ela vê isso nesse cenário atual, ou seja, no âmbito da formação do professor, como nós estamos? Bom, a formação de professores é bastante complicada, como vocês já sinalizaram um pouco, não é? Provavelmente vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado devem ter conhecimento das diretrizes nacionais para a formação de professores que foram publicadas no ano passado, em 2019. No artigo 4º,
dessas diretrizes, estão estabelecidas quais são as competências que o licenciando em letras deve desenvolver e que estão relacionadas a 3 dimensões específicas, que são o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Só que nós temos, só um minutinho, que eu estou aqui com um probleminha, um minutinho só, por favor. Não sei se está tendo algum ruído aqui com o meu som. Se tiver algum ruído, por favor, pessoal que está aí, me avise que eu tento resolver aqui. Eu não sei se tem ruído. Tem ruído, Antônio? Greta, eu acho que é essa pecinha do microfone que talvez seja melhor você, infelizmente, segurar. Ou tudo talvez... bem, eu vou segurar para ver se para. Melhora segurando? Melhorou um pouquinho. Camila, assim também? Sim, ficou perfeito agora. Ok, então fico segurando aqui para evitar ruídos aí. Desculpem, tecnologia tem essas coisas. Enquanto a gente não domina, tem que se sujeitar e ir se adaptando a isso, tá bom? Bom, então, continuando. Estava falando dessas diretrizes que surgiram o ano passado e que falam dessas 3 dimensões, não é? O conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. E, por outro lado, mudam a carga horária dos cursos de letras, que aumentam para 3.200 horas, divididas em 3 blocos, não é? 800 de conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, 1.600 de conteúdos específicos das áreas e 800 de práticas pedagógicas. Bom, olhando esse documento, que provavelmente vocês já analisaram, já leram, conhecem com maior ou menor profundidade, mesmo porque é um documento novo, então talvez muitos não tenham tido ainda chance de ler com detalhe, de se deter nas minúcias dele. Confesso que eu também não pude ainda parar para analisar cuidadosamente, a fundo, mas fui parando em alguns pontos. E aí eu fiquei me questionando o que esse documento traz de novidade. Não é? Porque quando ele fala no desenvolvimento dessas competências, isso me remeteu a uma fala, a um texto, na verdade, do professor Wilson Leffa, de 2001, em que ele cita exatamente essas questões que o professor de línguas estrangeiras tem que ter, em primeiro lugar, domínio da língua que ensina. Quer dizer, parece algo óbvio que o professor de língua estrangeira tem que saber a língua que ele vai ensinar, não é? E que tem que ter também domínio da ação pedagógica, não é? Ou seja, o que está no documento recente de 2019 já vem sendo falado pelo menos desde 2001. Então, depois de 18 anos, o que há de novo nesse texto, não é? Por um lado, nós podemos criticar o documento, que não traz nenhuma novidade, mas, por outro lado, podemos criticar também as instituições de ensino superior que talvez não tenham feito nenhuma modificação nos seus planos de curso de formação de professores, não tenham feito uma atualização como é necessário. E uma prova disso é o que a Camila comentou sobre essa necessidade de incluir essa preparação para o trabalho com ELF, com o ensino de línguas para fins específicos. Isso ainda não é feito, e é fundamental que seja feito, assim como é muito necessário incluir na formação inicial de professores a preparação para o ensino de línguas estrangeiras para crianças dos anos iniciais, que já é uma realidade em muitas escolas. Poucas, menos das que nós gostaríamos, mas em muitas escolas já acontece esse ensino, e o professor não tem essa preparação.
Outro segmento que também não é contemplado ainda na formação inicial e que também não está contemplado neste documento é a preparação para o professor que tem que receber alunos com necessidades especiais, de qualquer tipo, não é? Ou seja, o documento não avança e os cursos de formação de professores também não avançam nesses sentidos. Então, não é só olhar os textos legais, claro que é preciso olhar para eles, mas também temos que olhar para o que estamos fazendo dentro das universidades. Também temos que pensar que isso faz parte, como já dizia a professora Maria Inês Almeida, da Faculdade de Educação da USP, num trabalho dela de 2005, que tudo isso faz parte da competência profissional. De novo, nós temos aí a terminologia competência profissional, que o documento de 2019 vai outra vez trazer. Então, estamos sempre dando voltas na mesma questão da competência profissional, e não conseguimos alcançá-la. É evidente que são muitas frentes a serem atingidas, a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas de maneira eficaz. É muita coisa para ser feita, mas temos que encarar isso. Em algum momento, nós vamos ter que parar e dizer, bom, peraí, formação inicial, qual é, de fato, o perfil do professor, não só que nós queremos formar, mas que nós precisamos formar. Ainda mais se nós levarmos em consideração que essas mesmas diretrizes de 2019 estabelecem que em até 2 anos, ou seja, até 2021, portanto, nós vamos ter ENAD específico para línguas estrangeiras. Bom, isso nos traz alguns questionamentos muito sérios. Por exemplo, como serão avaliados os conhecimentos linguísticos e tudo o que isso envolve? Ou seja, os conhecimentos socioculturais, os conhecimentos discursivos, pragmáticos, literários, tá? Quem e com base em quais parâmetros vai elaborar esses exames para a área de língua espanhola e das demais línguas estrangeiras? Então, quem está por trás desses exames? Ok, o ENAD é elaborado pelo INEP, mas como vão ser escolhidos, selecionados os profissionais que vão elaborar esses exames e em quais princípios e parâmetros eles vão se pautar? E uma outra questão também que eu me faço é se o ENAD vai avaliar também a competência, a expressão oral, melhor dizendo, a expressão oral em língua estrangeira ou apenas a expressão escrita, não é? Porque as aulas são orais, as aulas não são ministradas de forma escrita. Então, uma coisa é a competência oral do professor e outra a escrita. Não é? Então, se o ENAD só for avaliar a expressão escrita, acho que temos um problema aí. E uma outra competência que acredito eu que deveria estar presente no ENAD é a competência profissional do professor de línguas estrangeiras, e não apenas a oral ou escrita em língua. São questões que o documento não explicita. Então, bom, pensando nisso tudo, fica claro que temos aí muitos problemas no âmbito da política de ensino de línguas. Todos eles, a meu ver, estão relacionados dentro desse grande espectro que são as políticas de ensino de línguas, que deveria, e como me parece que fica claro pelo que eu acabei de dizer, deveria e não faz propiciar uma boa circulação de informações e de decisões, não só de cima para baixo, mas também entre os profissionais da área, professores e pesquisadores. Essas decisões também deveriam ser tomadas em conjunto, não apenas circular verticalmente, mas também ser tomadas em conjunto, ou seja,
todos deveríamos estar participando da tomada dessas decisões, para que nos sentíssemos também deliberadores a respeito, porque, afinal de contas, somos nós os principais interessados, já que somos nós os que estamos na linha de frente da formação de professores e depois que estamos na linha de frente na sala de aula com os alunos que vão aprender as línguas estrangeiras. Então, quem está lá em cima, no INEP, no MEC, não está na sala de aula, muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, não é? Então, como a decisão, esse poder de decisão fica apenas na mão deles. Então, todas essas questões, e aí se a gente soma com esses preceitos também de decisões políticas que estão contemplados na Lei 13.415, não é, que impõe uma política linguística restritiva, que desconsidera toda essa história do ensino de línguas no país, que nós começamos a falar no início desta live, desta roda de conversa, que falamos bastante nos vários segmentos, nos institutos federais, nas FATEC, nas universidades, essa lei que priva os estudantes do ensino fundamental de terem acesso a várias línguas estrangeiras, restringe apenas uma, e não estou reclamando que essa língua seja o inglês é fundamental, eu me oponho a que seja apenas o inglês, né? Essa é a minha grande questão. Também reduz a possibilidade dos estudantes do ensino médio de terem acesso a várias línguas estrangeiras. É uma lei que pouco dialoga com a BNCC, que está aí e que temos que seguir, porque a gente vê que um documento diz uma coisa, o outro caminha por outro lado, vemos que há muitas contradições entre os dois, enfim, temos fechamento de vários cursos, temos reduções de vagas, temos alteração, como eu dizia antes, quando falava um pouquinho da criação dos cursos, que muitas instituições tiveram que migrar dos cursos apenas de habilitação em espanhol para dupla licenciatura, pensando nesse mercado de trabalho que está se fechando para o professor de espanhol, assim como para o professor de francês, para o professor de italiano, para o professor de alemão. Então, passaram a oferecer a dupla habilitação, pelo menos para garantir que o professor tenha alguma oportunidade a mais de se ver contemplado no mercado de trabalho. Então, nós temos aí, em termos de políticas linguísticas e de momento de discussão e dessas diretrizes nacionais que surgiram agora, muita coisa que nos espera e que precisamos estar muito atentos, discutindo, participando dessas discussões e não ficando à margem, não nos deixando levar de maneira apática, não. Não sei se com isso a gente já pode pensar em partir para o que a gente pode pensar daqui para frente, talvez. O que você acha, Antônio? Bem, Greta, realmente, chegamos agora ao nosso último bloco aqui da roda de conversa do painel. A Greta já levantou a problemática, que é sobre os desafios, quais são os próximos passos, quais são os desafios para a manutenção, para a presença, né, do espanhol nessas instituições das quais aqui a gente resolveu problematizar. Então, assim, no âmbito dos institutos federais, eu queria retomar que, na verdade, desde 2017, desde o governo, desde aquele momento do golpe, desde o governo do Temer, a gente tem várias, e aí articula tudo isso com esse momento político que a Greta trouxe, em relação à reforma do ensino médio, a gente tem vários ataques em relação à institucionalidade do Instituto Federal. Na verdade, o MEC querendo, na verdade, romper o próprio CONIF, que é como se fosse uma associação que representa esses institutos, já que o Instituto Federal tem uma autonomia, né, para decidir como vai implementar as políticas, mas o MEC, naquele momento, quis romper esse acordo, né, entre os reitores dos institutos federais
para que, de uma certa forma, alguns institutos pudessem implementar a nova reforma do ensino médio. Com isso, o desejo era um programa médio-tech de não oferecer a formação integral, mas uma formação voltada só para o mercado de trabalho, dando certificação em partes, né, dessa educação que o aluno receberia. Fora isso, no momento ali de comemoração, né, aos 110 anos, um não repasse de verbas, o que também é muito preocupante quando a gente tem uma rede que cresceu tanto, como eu falei no início, com mais 161 campi, como a gente consegue manter essas instituições com falta de repasse de verba. Pensando agora em relação ao recorte, né, da nossa mesa, para o ensino de espanhol nessas instituições, assim, o que fica muito visível, e aí a minha fala é pautada em alguém que é militante, que está presente nos eventos, que organiza simpósios e grupos temáticos com essa discussão e conversa com professores que trabalham nessas instituições, é que ainda falta uma política mais igualitária e comum a todas essas línguas estrangeiras e adicionais. Na verdade, uma demanda para a gente pensar uma prática de espanhol mais consciente, crítica também da própria realização de concursos públicos com perfil de habilitação única. Né? Há já estudos e relatos de perfis de professores de espanhol duplo, que é muito comum, infelizmente, português e espanhol, mas triplo e também incluindo, às vezes, português, inglês, espanhol e libras, o que é inviável na prática do professor, né? Desenvolver todas essas competências. Talvez uma necessidade desse grupo de docentes de espanhol, dessa rede, que atua na educação básica e também no ensino superior, de pensar uma associação, como já existe, e aqui dou o exemplo da Bralitec, da Associação Brasileira de Professores de Língua Inglesa da Rede Federal, o que é importante também para que algumas ações sejam colocadas né, como política, de fato, como a Greta falou, para que a gente não só implemente, mas para que a gente consiga deliberar também, e, de uma certa forma, que essa própria rede repense editais de internacionalização para os docentes de língua espanhola e programas também de capacitação, já que isso acontece para a língua inglesa. Os primeiros editais saíram para atividades, né, relacionadas a isso, de língua espanhola, mas programas de internacionalização não na mesma igualdade ao dos professores de língua inglesa, que passam, se não me engano, 3 meses fora. Né? Como eu falei, por conta da minha vivência em eventos, por exemplo, no último Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, tivemos 2 simpósios em que a temática era justamente essa, e o cenário apresentado pelos colegas docentes não foi nada animador. Então, ao mesmo tempo que as instituições têm autonomia, por conta da lei federal, algumas instituições ainda mantêm o espanhol como disciplina optativa, em outras, o espanhol, na verdade, assumiu um papel, foi retirado dos currículos, permanece normalmente na educação superior, porque está presente em cursos também tecnológicos, de turismo, nas licenciaturas. As próprias licenciaturas estão pensando possibilidades de uma dupla habilitação, aquelas que oferecem só uma, já para pensar também a inserção desse profissional no mercado de trabalho. Muitos institutos criando grupos de discussão e elaboração de documentos internos para a permanência da língua espanhola no currículo, como eu mesmo falei, o Instituto Federal é uma autarquia que tem autonomia e pode manter uma educação plurilíngue. Por outro lado, queria já destacar que a gente tem, de uma certa forma, um crescimento da produção científica nessa área, o que é muito importante. Até, por exemplo, a própria professora Thelma Jimenez menciona que os nossos textos, o nosso trabalho, contribui para que a gente modifique, né, o campo de atuação, que a gente desenvolva políticas mais de intervenção, e através desses grupos a gente precisa criar, na verdade, princípios. Então, no último CBPE, que ocorreu na Federal do Amazonas, esses 2 simpósios criaram naquele momento que a gente chamou uma carta de repúdio. Eu também participei da elaboração desse documento, ali divulgando princípios para que a gente pense uma educação mais plural e a presença do espanhol nesses currículos. Só queria finalizar dizendo que, na verdade, assim, retomando, me apropriando de um pensamento do professor Almeida Filho, que nos últimos anos vem também trabalhando com essas questões de ensino em contextos tecnológicos, que ele menciona que, de fato, isso precisa ser uma pauta da agenda brasileira dos estudos para que a gente pense
em como articular essas políticas, né, que a Greta mencionou, mas, na verdade, uma implementação desses cursos com uma devida reflexão, para que isso, né, não possa ser, não acabe sendo atropelado. E aí eu queria também agora passar a pergunta para a Camila, para que ela pudesse analisar esse cenário atual também nas FATECs. Vamos lá, então. Bom, a gente tem tido movimentos, como eu já tinha dito anteriormente, bastante positivos diante de tantas questões negativas que a gente vê, né? Acho que algo positivo precisa aparecer. Lógico que sempre poderia ser melhor. Por exemplo, se eu for falar da carga horária, se nós formos fazer um comparativo, também reitero com a Gretel, obviamente que o inglês é imprescindível, e como eu disse, ele tem que se manter, mas é importante que fosse dado também, o mesmo olhar para a língua espanhola, ainda que ela tenha crescido exponencialmente do que era e do que estamos hoje. Se nós fôssemos comparar, né, se eu fosse trazer aqui os dados todos, a maioria dos cursos de inglês tem, nos 3 anos, inglês de 1 a 6, né? Então, todos os semestres, durante os 3 anos, tem inglês. Espanhol, na grande maioria, ou boa parte dos cursos, tem apenas 2 semestres. Então, a gente fica entre 80 horas de espanhol contra 240 horas de inglês. E, repito, a gente não quer que tire inglês para pôr espanhol, em hipótese nenhuma. Quanto mais a gente puder ser plurilíngue, esse é o nosso objetivo, né? Então, e é o que eu já falei em outros momentos, até numa mesa há um tempo atrás com a Greta e com o Antônio. O fato, às vezes, da gente ter também mais semestres de inglês, que poderia ser italiano, francês, tá, gente? Aqui é a realidade. E 2 de espanhol, 6 de inglês e 2 de espanhol, de alguma maneira, isso reflete a pouca importância que o espanhol tem, não é pouca importância, mas assim, que não é tão importante quanto eles entendem que o inglês é, por isso que tem uma carga horária menor. Assim é o meu olhar. Mas veja, isso não é que é uma reclamação, não é nesse sentido, mas é uma constatação de uma realidade. Então, assim, poderíamos, já que estamos dispostos a oferecer língua estrangeira, no caso, como eu disse, que o inglês e o espanhol estão em maior quantidade, que pudesse ter a mesma carga horária, até para os alunos entenderem, olha, temos 6 semestres de inglês, mas temos 6 de espanhol, entendeu? Que fossem 4 de inglês, 4 de espanhol. Não estou falando de números, eu estou dizendo, podia ser 2 de inglês, 2 de espanhol. Também não estou dizendo isso para diminuir inglês, estou dizendo para que se pudesse equiparar, que é o que o Antônio levantou aí, e que a Greta vem falando desde o começo da nossa apresentação, que desde da década de 40, vamos arredondar a conta, que o espanhol sempre teve um espaço mirradinho no mercado. Né? Se vocês forem estudar a história da inserção do espanhol no Brasil, e nós temos vários textos que falam muito bem sobre isso, né? Vocês vão ver que o espanhol, sim, ele aparece na história do Brasil, aí na história da inserção do espanhol no Brasil, mas sempre bem pouquinho, 2 semestres, 1 semestre. Né? Então, eu também acho que o nosso olhar é para o plurilinguismo, independente de quais línguas estejam nesse leque, em primeiro lugar. Em contrapartida, né, paralelo a tudo isso, né, que é algo que a gente tem que pensar, foi escrito há pouco tempo, não sei exatamente o ano, que agora eu me esqueci, que são muitas datas, né, muitas emoções, o próprio Centro Paula Souza, né, em nome da nossa superintendente, a professora Laura Laganá, redigiu um documento que se denominou políticas linguísticas do Centro Paula Souza, ou seja, enaltecendo a importância de que os cursos de tecnologia do Centro Paula Souza, os superiores, tenham as disciplinas de línguas. Não determinou quais deveriam ser, como fazem os documentos oficiais, né? E também não determinou a carga horária, afinal de contas, né, não era essa a intenção. Mas só de haver um documento que partiu da superintendência da instituição é algo salutar, com certeza.
né? E também junto a isso, depois, principalmente depois que esse documento foi publicado, antes disso já acontecia, mas aí a escala aumentou, nós temos firmado, desde 2010, 2011, vários acordos internacionais, né, com universidades estrangeiras, hoje em dia, por meio da nossa assessoria de relações internacionais, a Arinter, em nome da professora Marta Iglesias, que também é espanhola, não por mais, não por menos, mas é do nosso métier. E a Arinter tem oferecido diversas oportunidades, tanto para docentes como para discentes. Nós, professores de espanhol, já tivemos oportunidades de estudar na Espanha diversas vezes, Universidade de Barcelona, Universidade de Nebrija, Salamanca, já tivemos inúmeros momentos de capacitação, que é isso exatamente que o Antônio falou, que sente a falta. No nosso caso, foram cursos que duraram um mês, né? Mas há outras possibilidades até de um semestre. No caso dos discentes, a gente tem vários programas que estão vinculados, inclusive, com Santander Universidades, como as becas ibero-americanas, o Top Espanha, uma outra bolsa que entrou faz uns 2 anos que chama ProMaipes, e que, só para vocês terem uma ideia, os alunos têm a possibilidade de ir para diversas universidades nesse ProMaipes, e cada vez que abre esse programa são, em média, 80 vagas para os alunos poderem viajar, quando as ibero-americanas são 10 vagas, e os Top Espanha são sempre 3. Então, depende, tem o Fórmula Santander também. Então, enfim, resumindo, nós temos diversas oportunidades, tanto de capacitação para os docentes, como de oportunidades também para os alunos, porque eu sempre falo, um aluno que pode ter uma experiência internacional no âmbito do ensino superior, ele volta com outro pensamento, ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Além disso, também algo novo que aconteceu faz um mês, é um movimento de internacionalização dos professores pesquisadores, que na nossa instituição nós denominamos como RJIs, que são os professores que estão em regime de jornada integral, portanto, os de dedicação exclusiva, como eu, por exemplo, né? A primeira interface internacional que está acontecendo agora é com um instituto da Bélgica, então aí o domínio seria francês e inglês, no caso do professor, para que se desenvolva pesquisas que não fiquem só no âmbito da pesquisa básica, mas que sim também se possa e deva fazer a pesquisa aplicada, que é o grande questionamento do centro, né? Porque você fica pesquisando sobre uma coisa só teórica, né? Vamos dizer assim, em que isso contribui para a sociedade, para o próprio Centro Paula Souza? Afinal de contas, ele está financiando a sua pesquisa. E o que de retorno você está trazendo para a instituição? Né? E então, qualquer pesquisa que a gente desenvolva, a gente tem que pensar isso, em prol de quem e de que a gente desenvolve essa pesquisa, em que eu posso melhorar, né? Isso graças a Greta, eu aprendi muito com ela na época do meu doutorado, que ela me dava várias perguntas para responder. Tá, você vai pesquisar isso, e serve para quê? Para quem? Eu falava verdade. Então, graças a Deus, a minha pesquisa de doutorado está sendo muito útil, está servindo para muitas coisas e pessoas, e eu fico muito feliz com isso. E por último, eu queria só dizer que também temos um movimento interno, um interno do Centro Paula Souza, né, das FATEC em especial, da criação dos NELFs, que são os núcleos de estudos da linguagem. Então, por exemplo, eu sou coordenadora do NELF da FATEC de Campinas. Então, ali, quem faz parte desse NELF? Os professores de inglês, de espanhol, de português. Então, ali nós podemos discutir questões atinentes à língua, promover congressos como o CBTECL, que eu comentei anteriormente, que ele é um congresso já itinerante entre as FATEC, todas, né, as 81 unidades, e a gente discute, traz situações assim prementes, trazemos alguém do mercado de trabalho dizendo da importância da língua, né? Enfim, dentro das nossas possibilidades, de cada NELF, de cada FATEC, a gente consegue também se firmar dentro da instituição, né? Porque somos os núcleos de línguas, né? Que tentamos estar sempre ativos aí
na medida do possível. Enfim, essas seriam as principais ações, os principais pontos para que o espanhol realmente fique. É isso que a gente quer, né? Isso que a gente deseja. Bom, na verdade, agora a gente vai querer ouvir um pouquinho da Greta, lógico, né? Então, Greta, a gente queria saber de você, como é que você vê o que foi feito nesses últimos tempos com relação ao espanhol no Brasil e o que você acha que ainda dá para ser feito de bom? Ok, Camila. Bom, em primeiro lugar, é bom saber de todas essas ações da FATEC, porque, inclusive, há muitas iniciativas que vocês já desenvolveram ou também estão desenvolvendo e que podem ser, no melhor dos sentidos, copiadas por outras instituições, porque a ideia é que melhoremos, não é? Que façamos sempre o melhor pelo ensino das línguas estrangeiras. E, claro, puxando a brasa para a nossa sardinha, para o espanhol, não é mesmo? Então, claro. Foi ótimo ter essa sua explanação, porque aí nós temos muita coisa que pode ser reaproveitada por outras instituições, sem dúvida alguma. Se não tal qual, lógico, fazendo as devidas adaptações, ajustes às realidades de cada um. Eu vou falar um pouquinho das principais, claro que aqui não haveria condições de falar de tudo que está sendo feito pelo Brasil afora, mas vou pontuar algumas dessas ações. Então, me perdoem aqueles que não se virem contemplados na minha fala, não é querendo desmerecer ninguém, mas eu tive apenas que selecionar algumas dessas ações para que coubessem aqui no tempo que nós temos. Então, por exemplo, o que já foi feito? Nós temos, em vários estados e municípios do Brasil, não vou citar nomes, me perdoem, meus professores queridos que sabem quem são, mas eu não quero deixar ninguém de fora, então eu prefiro não mencionar os nomes dos professores que estiveram à frente dessas ações. Mas, voltando, tivemos em vários estados, em vários municípios brasileiros, a aprovação de leis específicas para a inclusão do espanhol ou na rede municipal de ensino ou na rede estadual de ensino. Não é a situação ideal, claro, nós gostaríamos muito de contar com uma lei federal, não é? Ou seja, a LDB, que incluísse o plurilinguismo, que desse oportunidade igual a todas as línguas. Infelizmente, como não temos isso, essas iniciativas dos estados e municípios é muito bem-vinda. E gostaríamos e esperamos que outros estados, outros municípios se engajem nessa luta e consigam também sancionar leis semelhantes. Isso é importante, inclusive, porque mostra e sinaliza e reitera a necessidade de que, nas universidades, continuemos formando professores de espanhol, não é? Que mantenhamos os nossos cursos de licenciatura ativos. O que mais foi feito? Essa foi uma iniciativa, sem dúvida, muito importante, mas temos outras. Também tivemos, pelo Brasil afora, muitas audiências públicas em assembleias e câmaras legislativas, defendendo a manutenção do espanhol, a volta do espanhol. Em alguns casos, se defendeu a volta da Lei 11.161, em outros casos, se defendeu outra lei, que fosse aprovada outra lei, melhor do que a 11.161, em outros casos, a revogação do artigo da Lei 13.415, que excluía o espanhol, enfim, foram várias ações diferentes, todas elas válidas, porque caminhavam numa mesma direção, que era preservar o espanhol na educação básica brasileira. Tivemos muitas manifestações públicas, não só de professores,
também de estudantes. Estudantes de educação básica, estudantes de licenciatura que se manifestaram, foram para as ruas também, em alguns estados, em algumas cidades, se manifestarem contra a retirada do espanhol. Isso foi não só importante, como muito bonito de se ver, não é? Esse envolvimento dos estudantes. Tivemos muitos eventos defendendo o espanhol, e temos eventos defendendo o espanhol, como esta mesa, por exemplo, não é? Também estamos aqui engajados nessa luta pela permanência e por termos mais espaço para o espanhol. Vários documentos de moções de censura ou de repúdio à retirada do espanhol, e, sem dúvida alguma, a hashtag Fica Espanhol, que se espalhou pelo Brasil todo, não é? Num grande movimento, e tudo isso tem uma importância enorme para a manutenção do espanhol na educação básica e nos cursos de professores de espanhol. Então, bom, como eu disse, eu citei algumas das ações que foram vistas até este momento, desde 2017 até agora, não é? Quando apareceu, caiu como uma bomba na nossa cabeça aquela medida provisória, depois a sanção da lei, até agora, tudo isso foi acontecendo, além da publicação de muitos textos, dissertações de mestrado, vários trabalhos que foram publicados também, levando ao público o que está por trás de tudo isso, em alguns casos, e a importância que tem dentro das políticas linguísticas, não só a manutenção do espanhol, como a retirada do espanhol, não é? Qual a importância e o que as políticas linguísticas têm a nos dizer em termos muito mais amplos. Mas também ainda temos coisas a fazer. A meu ver, ainda podemos e precisamos fazer mais. Por exemplo, algo que eu não tenho visto acontecer de uma maneira consistente. Há algumas ações, sim. Esta, por exemplo, é uma delas, mas são poucas ainda. São as ações conjuntas entre universidades. Não é? Então, aqui nós estamos representando 3 instituições superiores, o que é muito bom, e seria fundamental que tivéssemos mais ações deste tipo. Algumas, é verdade, acontecem, e eu ficaria feliz de ver isto se espalhando pelo país. Instituições diferentes, juntas, se organizando, elaborando documentos, implementando ações. Não é? Documentos são importantes, mas as ações também são muito importantes. Então, que as universidades se unam, porque estamos todos lutando pelos mesmos objetivos. Também considero que é fundamental que também nos dediquemos mais às ações conjuntas entre os docentes das universidades e as escolas de ensino fundamental e médio em defesa da língua espanhola. Nós tivemos algumas ações nesse sentido, logo que foi sancionada a Lei 13.415, e antes disso, quando apareceu a medida provisória, só que eu sinto que, ao longo do tempo, se perdeu um pouquinho isso. Eu considero que é fundamental que professores de universidade, professores e alunos da educação básica estejam unidos nessa luta, porque interessa a todos. Então, trabalhar juntos, quanto mais juntarmos esforços e interesses, melhor para todo mundo. Então, já que estamos todos caminhando na mesma direção, vamos nos unir. Isso só vai ajudar todo mundo. E uma terceira coisa que, a meu ver, também é importante,
é essencial, na verdade, para dar mais consistência e mais unidade e mais visibilidade sobre a importância do ensino e aprendizagem do espanhol, é que nós façamos o que estamos fazendo aqui, que é falar para vocês que estão aí do outro lado da tela, professores, futuros professores, mas que essa conversa não fique só entre nós, que nós falemos também com a sociedade em geral. Então, nós temos a mídia aí aberta, então, temos as redes sociais, então vamos espalhar isso, essa importância das línguas estrangeiras. E, claro, aí falando do nosso pedacinho, do espanhol, vamos espalhar isso pelas redes sociais, vamos levar isso para o grande público, para a sociedade em geral. É muito importante discutirmos entre nós, só que não podemos ficar apenas nessa discussão interna, nós temos que levar isso para fora, extrapolar, porque aí sim nós vamos conseguir mais apoio para a nossa causa. Acho que isso é fundamental. Você concorda com isso, Antônio? Super concordo. Eu acho que eu estava aqui ouvindo, assim, até me emocionando, porque diante de tantas dificuldades que foram colocadas aqui na mesa, mas eu acho que as palavras da Greta para encerrar essa roda de conversa também nos enchem aí de gás para, na verdade, continuar na luta e na resistência, né? E aí dialoga totalmente com o propósito desse festival de conhecimento, que é mostrar uma universidade viva, que o UFRJ, uma universidade centenária, consegue produzir conhecimento nesse período, né, que é tão singular do nosso país, mas, ao mesmo tempo, como a gente está conseguindo transformar as nossas realidades em algo mais saboroso de levar do dia a dia, com tanta notícia, né, negativa e trágica. E aí as palavras da Greta nos dão assim muito otimismo de que, na verdade, essa fase do espanhol é mais uma fase de outras muitas que nós já vivemos, de momentos de crise, mas com certeza aí pela coletividade, pela parceria entre as instituições, a gente vai conseguir ter novas histórias e novos rumos de possivelmente em breve estar aqui de novo numa roda de conversa, contando, né, outros feitos e outros caminhos, né, das línguas estrangeiras e adicionais do nosso país. Chegamos agora, estamos já na reta final desse debate. Eu queria já agradecer muito as minhas colegas, as professoras pesquisadoras Camila, Bedinha, a professora Gretel, agradecer pela amizade, pela parceria, admiro muito, né, o trabalho de vocês. Também já queria deixar aqui os meus agradecimentos à professora Maria, que nos acompanhou aqui nos bastidores, a Tainá, também do apoio técnico, e a Raíssa, extensionista da UFRJ, para que tudo ocorresse bem até o presente momento. Então, agora a gente vai passar para a leitura de alguns comentários, de algumas perguntas aqui do chat. Greta e Camila me escutam? Porque, para mim, é como se tivesse travado aqui um pouquinho. Voltamos? Sim. Ok. Ok. Então, eu não sei se vocês me ouviram, mas eu estava só agradecendo. Sim, e aí agora a gente tem... Sim, a gente tem um tempinho, porque para mim aqui travou. A Maria, eu acho que tinha colocado, Greta, no grupo algumas contribuições, mas eu também consigo rolar aqui a barra e perceber alguns comentários. Também queria agradecer muito a presença de todos os colegas. Vejo professores das instituições que nós falamos, professores formadores das universidades, professores e colegas também da FATEC, dos institutos federais, ex-alunos, muitos comentários aqui ricos, né? E tenho certeza que essa live, essa roda de conversa vai circular muito, porque esse é o propósito, né? Que o conhecimento circule. Eu vi logo no início, a Maria também da Unila já tinha retomado, tinha uma pergunta da professora Deise, um beijo, Deise Viana, do Instituto Federal da Bahia, que fez uma pergunta de qual a faculdade mais antiga que continua formando professores de espanhol no Brasil. Eu acho que é a própria UFRJ, não é, Antônio?
Sim, assim, pelos dados, quer dizer, os primeiros cursos, sim, são da UFRJ, da própria USP, que continua formando, né? Sim. E da UERJ, que é a Universidade do Estado, do Rio de Janeiro. A Greta comentou, né, que antes dessa época de 1930, em 1920, a gente já tinha formação de letras nos mosteiros, que acabaram sendo depois instituições também de ensino superior, inclusive Exato. no próprio Pedro II, que tinha uma faculdade particular naquele momento, né, que também Exato. oferecia formação. Mas o que eu acho interessante, Deise, é marcar justamente que, nesse histórico que a professora Greta fez, realmente as pioneiras do FRJ e USP são aquelas que mantêm programas de pós nessa linha até hoje, né? No caso da UFRJ em letras neolatinas, com italiano, de graduação e de pós-graduação. Graduação e pós-graduação. E a USP também tem o seu programa específico, né? Vejo aqui também um comentário do Miguel, um abraço, Miguel, que é professor da Faculdade de Letras, professor de espanhol, que fez um comentário que na Espanha, né, de modo... acontece algo similar também em termos de política, que por conta aí... ele fez um comentário da retirada do latim e grego do ensino médio, e as humanidades acabam tendo que lutar e mostrar de uma certa forma o seu papel, a sua contribuição. Tinha uma pergunta para Camila também, da Deise Viana. Não sei se você localizou aí, Antônio. Localizei agora. Obrigado, Maria, por esse trabalho também. Então, uma pergunta direcionada para a Camila, também da Deise. Quantos são os professores de espanhol das FATECs? E, Camila, se você tem uma média de quantos estudantes cursam espanhol por ano? Olha, então vamos lá. Números exatos eu não tenho, Deise, te peço desculpas, mas eu acredito que a gente deve estar próximo de 60 professores de espanhol. É um número grande. Das 81 unidades, dos 81 cursos, são 83 unidades. Dos 81 cursos, 18 oferecem espanhol. Ela perguntou uma média de quantos estudantes cursam espanhol por ano, aí esse número eu não tenho. A gente tem o número de como a gente tem vestibular no meio do ano e no final do ano, cada entrada são 11 mil alunos no total, independente se é espanhol, digo na instituição, né, nas FATEC. Aí esse levantamento precisaria ser feito, né, de quantos estudantes de espanhol, que daí teria que puxar por cursos, né, para a gente ter uma ideia. A gente tem só os dados de entrada de vestibular, né? Então, fico devendo essa resposta mais precisa. Sim. Mais alguma? Destacar... Não, assim, na verdade, tem muitos comentários. Por exemplo, o professor Josinaldo, do Piauí, também mencionou que agora, nas graduações, vai ter que regulamentar a parte da extensão, que vai fazer... são 10% da carga horária total obrigatória. Então, é um novo desafio também dos cursos, né? Porque durante muito tempo, apesar de ser um papel da universidade, os professores acabavam não desenvolvendo ações extensionistas, que é também você formar um professor para desenvolver esse olhar, né? E por um lado, assim, vou fazer só um comentário rápido dessa institucionalidade que eu trouxe, o fato dos cursos de formação de professores nos institutos, o fato deles serem recentes, já possibilita que eles já surjam nesse período aí de reforma das licenciaturas e adotando aspectos de dialogar mais teoria e prática, ter práticas curriculares no decorrer do curso, ter extensão também desde o primeiro período, coisas que talvez nas universidades mais tradicionais a gente leve muito tempo para colocar em implementação, né? Eu acho que chegou uma pergunta para mim, Antônio. Ok. Da Flávia. Posso responder? Claro. Diga Flávia. Qual é a pergunta, por favor, Camila. Sim. Então, a pergunta da Flávia é a seguinte, que desses professores de espanhol, os quais eu acabei de citar, que atuam na FATEC, eles só se dedicam a essa língua ou também língua portuguesa? Então, na verdade, Flávia, quando acontecem os nossos concursos públicos, eles são, que é uma das maneiras de entrada, né? Eles são somente para espanhol e somente para ensino superior. Apesar do Centro Paula Souza administrar também as ETEC, que são as escolas técnicas
em nível médio, o professor que presta concurso para a FATEC dá aula para a FATEC, o que presta para a ETEC dá aula para a ETEC. Veja que a configuração é diferente da do Instituto Federal, que o Antônio explicou, que tem um professor mais polivalente. Agora, o que acontece, Flávia, nós temos professores que têm a dupla habilitação, como comentou a Gretel aí em diversos momentos, né, que é português e espanhol. Então, às vezes acontece de, numa ampliação interna de disciplina, por prazo indeterminado, ter lá uma disciplina de comunicação e expressão, enfim, outras que sejam da nossa área e que a gente pode ampliar, porque nós estamos na grande área que é letras, linguística e artes. Então, isso nos permite, dentro da tabela da própria CAPES e da tabela do Centro Paula Souza, que segue essa mesma tabela, a gente pode, se quiser, ampliar para português, ainda que não seja do nosso concurso. Mas, via de regra, o concurso é de espanhol. Então, ele vai ministrar as disciplinas de língua espanhola nos cursos superiores de tecnologia. Ok, Camila. Eu queria levantar também aqui um comentário para que a professora, talvez Greta, também possa problematizar. Nós tivemos aqui um comentário do Rodrigo Ramos em Minas, né? Eu acho que ele é de Minas, dizendo que é uma realidade, às vezes, em alguns estados, que o professor de espanhol teve que migrar para a língua portuguesa. Pois é, Rodrigo. Isso, infelizmente, aconteceu em vários estados, continua acontecendo, daí a importância que insistamos, como eu dizia antes, nessas ações de luta de permanência do espanhol e de que consigamos leis que garantam a permanência, a manutenção e a volta do espanhol para a educação básica. É verdade, como você diz, nós tivemos casos de professores que tiveram que migrar para o português. Em muitos casos, esses professores tinham licenciatura em português, então o prejuízo para os alunos não foi grande, porque os professores estavam habilitados. Contudo, tivemos casos em que os professores não possuíam essa licenciatura e tiveram que migrar para outra licenciatura para outra disciplina em que não possuíam licenciatura. Ou então, simplesmente, abrir mão do seu concurso, e quando estavam na rede privada de ensino, pior ainda, não é? Porque aí perdiam mesmo o emprego. Então, tivemos situações muito sérias, muito complicadas. Por isso, eu insisto, a situação é crítica ainda, não pensemos que o pior já passou, ainda estamos nesse momento de luta, de resistência, como o Antônio dizia, não é? São ações de resistência pela manutenção do espanhol, por conseguirmos leis consistentes que garantam o espanhol no ensino médio, no ensino fundamental, anos finais, e num prazo maior, algo que eu sempre defendi, também nos anos iniciais. A minha, não digo nem luta, a minha briga mesmo vai à inclusão das línguas estrangeiras, aí eu já não defendo só para o espanhol, acho que as línguas estrangeiras têm que estar desde os anos iniciais. Utopia? Talvez, mas o sonho da gente não tem limites, né? Então, já que é para sonhar, vamos sonhar alto, porque se a gente sonha, talvez a gente consiga realizar. Se a gente não tem sonhos, a gente não sai do lugar. Então, vamos lutar pelos nossos sonhos. Sim. Greta, a professora Elizabeth Faria, que é aqui do Rio, também mencionou que isso acontece. Muitos colegas do Rio de Janeiro, né, vivem isso e já viveram. Tem outras situações que daria só uma live só para isso também. Eu queria destacar assim, alguns comentários de colegas dos institutos federais sobre que reforçam um pouco essa polivalência e presença do espanhol em diferentes cursos. A Elaine, do Alagoas, mencionou que o espanhol está presente nos cursos superiores tecnológicos de turismo e de hotelaria. A Luiziane, de Santa Catarina, mencionando que está presente
também no superior de hotelaria, mas mais ainda na educação de jovens e adultos e no técnico de hotelaria, o que reforça, né? Esse professor que tem que assumir uma carga horária às vezes alta, elevada, assumindo cargas de português também e de língua, no caso, língua espanhola. Um comentário que a Camila mencionou sobre a internacionalização, e eu acho que eu também toquei nesse aspecto, que são poucos, né? No caso dos institutos dos editais, a Daiane menciona que é fundamental a gente pensar em políticas também de internacionalização. Atualmente se diz que é um dos vértices, né, do papel da universidade, mas falta investimento de governo. E queria ler aqui também um comentário da Júlia Batista Alves, que foi quando a professora Greta estava, né, dando esse gás de otimismo para os próximos passos, quando ela disse, no caso da Júlia, se não levarmos a discussão para fora, ou seja, já que a Greta falou que estamos, né, quase em caixinhas, falando para o nosso grupo numa bolha, ficamos apenas no campo da denúncia, que é importante, mas também precisamos de ações e envolvimento de outros atores nessa discussão. Exatamente, Júlia, era essa mesma a ideia que eu quis transmitir quando eu disse isso. Você sintetizou muito bem, muitíssimo obrigada. Aí eu aproveito o gancho também, né, já que eu estou com a palavra, Antônio, o Jean Carlos pediu para você mencionar o nome do livro que você citou no início da sua fala, que foi este aqui. O nome do livro que você organizou é Ensino de Espanhol nos Institutos Federais, Cenário Nacional e Experiências Didáticas. É uma publicação da Pontes, livro organizado pelo professor Antônio Ferreira da Silva Júnior e publicado em 2017. Isso mesmo. Obrigado, Gretel. Obrigado também, Jean, pelo interesse. Nós temos aqui, a gente já está chegando nos 10 minutos finais da live. Talvez seja bom a gente talvez finalizar um pouquinho antes, para não, né, para finalizar com calma. Mas assim, queria destacar o comentário do Henrique, dizendo que foi uma mesa enriquecedora, mesmo ele sendo de uma outra área, que na área que ele atua, do agronegócio, cada vez mais ele vê a importância de profissionais que dominem aí línguas estrangeiras, no caso espanhol, para possibilitar parcerias comerciais. Isso justifica muito a presença, né, das línguas no currículo e não só o espanhol. Tem aqui uma pergunta, eu acho, do Rodrigo Ramos. E como ficarão alunos dos cursos de licenciatura única? Ou seja, somente em espanhol em curso. Em Minas Gerais, temos universidades nessa situação. E também do Miguel, que ele voltou a falar em relação à internacionalização do grupo de Montevidéu de universidades que querem enriquecer o entorno latino-americano. Eu acho que é super válido esse grupo, Miguel, mas às vezes ele não inclui, por exemplo, os institutos federais, né? Então ele acaba fechado num tipo só de instituição de ensino superior, que é a universidade. Às vezes pode até incluir as FATECs, mas não necessariamente essa nova configuração do ensino superior brasileiro. Greta, você quer comentar aí, Camila, sobre essa questão dos cursos de licenciatura única, e aí a gente encerra? Ok, comento rapidinho. Bom, daí volto a insistir, desculpa, o nome da pessoa que falou sobre os cursos... Miguel. Miguel. E o Rodrigo. Foi o Rodrigo? O Rodrigo da licenciatura. Isso. Tá. Bom, então, a questão da licenciatura única, por um lado, é muito bom que se mantenha, porque isso mostra que temos ainda gás, que temos fôlego, que temos espaço. Então, é muito bom que as universidades garantam esse nosso espaço, isso é extremamente positivo, nos resguardarmos por aí. Por outro lado, é positivo também porque mostra que ainda temos esse fôlego para encarar a nossa profissão. Por outro lado, é restritivo porque se não tivermos força para conseguirmos a aprovação de leis que garantam ao professor um mercado de trabalho consistente, o licenciando vai se formar e não vai ter
onde trabalhar, não é? Daí a importância de termos todas essas ações conjuntas que nós já falamos aqui nesta mesa, não é? De continuarmos nessas ações que buscam não apenas discutir a importância do espanhol, mas empreender ações concretas, específicas, para que possamos garantir, porque são vários elementos que estão aí presentes. Então, é o espaço do espanhol como licenciatura única, habilitação única nas universidades, mas é o espanhol no ensino médio, no ensino fundamental, é o espanhol no Enem, é o mercado de trabalho para muitos autores de materiais didáticos, editores, revisores. Então, nós temos aí mercado de trabalho de muitos profissionais. E, logicamente, o essencial, que é a formação dos nossos alunos da educação básica. Então, não podemos perder esse conjunto de vista. Daí, a importância de termos a clareza da imensidão da nossa responsabilidade de lutar pelas línguas estrangeiras e pelo espaço que elas merecem ter na educação nacional. Ok? Ok. Gretel e Camila, eu queria novamente agradecer por essa parceria, por esses dias, né, que ficamos juntos aí elaborando essa live. Queria que vocês encerrassem rapidamente, por conta do tempo, com palavras finais. Ok. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer. Te cortei? Perdão. Não, pode ir, Camila, pode ir. Tá. Queria agradecer mais uma vez pelo convite aí feito pelo Antônio aí, pela UFRJ, para a gente participar desse evento tão importante. E mais do que isso, como nós já dissemos, repetimos, esse espaço para falar dessa resistência e dessa luta que nós temos com a língua espanhola desde sempre, né? Então, que nós possamos nos manter nos currículos das faculdades em que a gente atua, das que a gente não atua, que a gente possa lutar por essa permanência e também pela inclusão, né? E que essa briga, que eu acho que é briga mesmo, viu, Gretel? E que essa briga, sim, não fique só nas nossas caixinhas ideológicas, mas que elas possam ultrapassar todos os óculos sociais aí, ou seja, que a gente possa trazer essa luta, essa briga para a sociedade, porque de fato, se isso não ficar explícito, só a gente vai ficar sabendo que somos os maiores interessados, mas isso não está só nas nossas mãos, a gente também depende de outras instâncias para que algumas situações aconteçam, né? Então, eu faço votos que vocês continuem querendo estudar espanhol, apesar da gente ter esse desmonte, entre aspas, aí das licenciaturas, mas que as pessoas acham que se formar em letras é só para dar aula, e como a Greta acabou de explicar, nós temos inúmeras possibilidades, inúmeros campos de trabalho para um formado em letras, que não é somente a sala de aula, a carreira acadêmica, né? Então, assim, e se nós formos pensar também na localização geográfica, como teve comentário aí sobre o agronegócio, só por isso a gente já pensa que é importante, sim, que os profissionais que se formam na FATEC, que se formam em outras universidades, nos institutos federais, eles possam, sim, dominar o espanhol, que é uma língua que vem de forma bastante forte, ainda que muitos não queiram aceitar, mas ela vem presente. Então, fica espanhol, hashtag fica espanhol no Brasil todo, e continuemos na nossa luta e na nossa resistência. Meu muito obrigada a todos vocês pela presença e pela parceria. Bom, agradeço também muitíssimo a UFRJ a possibilidade de estar aqui. Agradeço ao professor Antônio o convite, a parceria dele, da Camila. Agradeço a vocês que tiveram essa disponibilidade de estar aí do outro lado, acompanhando, participando com a gente, e essa resistência que vocês têm junto com a gente,
para lutar pelo espanhol. Vamos continuar firmes e fortes, não me estendo mais, muitíssimo obrigada. Fiquem em casa e fique espanhol. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado novamente a Maria, obrigado novamente a Tainá e a Raíssa. Vamos nos encontrar ainda nesse período aí em outros, né, em outras frentes, em outros veículos, mas novamente fica espanhol, viva o conhecimento, viva a universidade, viva a UFRJ e aproveitem a programação do Festival do Conhecimento da UFRJ, que continua e está uma programação muito diversificada e muito rica. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.